Quando eu era criança, eu gostava muito de brincar de esconde-esconde. Brincava com os meus amigos na escola, em casa, com os meus vizinhos, na rua, em vários lugares. Eu lembro de uma vez eu vi uma situação em que uma criança estava brincando de esconde-esconde com a sua mãe, uma criança muito pequena, e ela resolveu procurar o melhor esconderijo que ela podia pensar e encontrar. E ela foi para trás da cortina da sala, fez aquele volume todo na cortina, deixou os pezinhos para fora, ficou bem quietinha, escondida da sua mãe, mas claro que a mãe sabia onde que aquela criança estava, e por muitas vezes eu paro para pensar e eu vejo que isso é muito parecido com o nosso relacionamento com Deus. Essa ingenuidade de uma criança que acredita que pode esconder o seu pecado, pode esconder algumas coisas ou até, quem sabe, se esconder de Deus. Davi fala um pouco sobre isso quando, no Salmo 139, ele diz que para onde fugirei da tua presença? Onde esconderei do teu espírito? Se eu for nos céus, aí estará. Se eu for para o inferno e colocar uma cama no inferno, lá o Senhor também estarás. Alguns de nós ainda acham que com essa ingenuidade de criança podem realmente chegar a esconder alguma coisa de Deus ou se esconder da presença dele. Mas isso não é possível. A gente pode observar isso na história de Acã, em Josué 7, quando o povo, juntamente com Josué, em direção à terra prometida, eles venceram Jericó, a cidade de Jericó, os muros caíram, eles conquistaram aquela cidade. Mas logo depois eles foram ter uma nova batalha contra a cidade de Ai. Josué mandou alguns espias para observarem a cidade, trazerem mais informações. Aqueles espias disseram que poderia ser um exército pequeno, não precisava ir todo mundo para lá para que eles viessem conquistar aquela nova cidade. Josué, entendendo isso tudo, mandou somente 3.000 soldados para aquela batalha, porém, dessa vez, Josué perdeu. Dessa vez eles foram derrotados pelos habitantes de Ai, todos aqueles 3.000 soldados vieram a ser derrotados. E aí Josué não entendeu, porque Deus havia mandado que eles fossem conquistar aquelas cidades. E Josué ficou indignado e foi buscar a presença de Deus novamente para entender o que tinha acontecido. E buscando a presença de Deus, Josué entendeu quando Deus falou para ele que havia pecado, haviam coisas erradas em meio ao povo. Voltando um pouquinho na história, ainda antes da vitória sobre Jericó, Deus havia falado para Josué e para todo o povo que nada poderia ter sido pego como despojo, nada poderia ter sido pego por qualquer pessoa que estava presente ali naquela batalha. Porém, alguém havia pego alguma coisa. E Deus revelou quem havia sido. Deus revelou a tribo, a família, e na família depois homem por homem, até chegar a Acã, que havia pego uma capa, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro. E Deus foi quem revelou o pecado que existia em meio ao povo, porque a gente não pode esconder nada de Deus. Você percebeu? O pecado de Acã foi descoberto. Já pensou se aquele pecado, as coisas erradas que você faz, um dia também forem descobertas? Quem sabe, por exemplo, se algum dia teu pai, tua mãe, teu namorado, tua namorada ou alguém especial para você pega você fazendo aquela coisa que você esconde, você não quer que ninguém saiba, sei lá, por exemplo, acessando alguns sites que você talvez não deveria estar acessando. Eu tenho 3 irmãos, né? E quando a gente era pequeno, a gente gostava muito de brincar, de jogar bola e fazer várias coisas. Só que Curitiba é uma cidade onde volta e meia está chovendo, está frio, então o que a gente fazia? A gente jogava bola dentro de casa. Mas a minha mãe era uma mulher que era extremamente organizada. Todas as coisas estavam nos lugares certos e tudo tinha que estar perfeito, tudo arrumadinho, tudo naquele esquema, né? E ela sempre dizia pra gente, não joguem bola dentro de casa porque pode quebrar alguma coisa. O que a gente fazia? Lógico, a gente jogava bola, porque a gente não ia parar de brincar também, né? E uma das vezes eu lembro que a gente começou a jogar bola, a gente começou a brincar e todas as vezes acabava em briga. Mas ou acabava em briga ou a gente quebrava alguma coisa. E aquele foi o dia que a gente acabou quebrando alguma coisa. Eu lembro que a gente estava jogando bola e aí a bola bateu num vaso e não sei porquê, mas foi exatamente no vaso que minha mãe mais gostava. Talvez você tenha passado por isso já e sabe como que é isso também. E eu lembro que a gente juntou os 3, a gente fez uma assembleia, uma reunião dos 3 irmãos para poder tentar descobrir o que a gente ia fazer, para tentar resolver aquela situação. A gente começou a conversar e chegou à decisão. Vamos limpar tudo, esconder o vaso e fazer um pacto de silêncio. Vamos ficar todo mundo quietinho, ninguém falar nada para a mãe e vamos ver o que vai dar, né? A gente limpou, guardou todos
pedaços do vaso quebrado, da terra, tudo que tinha e ficou quieto. Mas mãe, eu acho que ela tem um tipo de sexto sentido, ou quem sabe até algo direto do Senhor, algumas vezes que revela até o pecado nosso que a gente faz. E minha mãe, ela tinha um costume, a gente tinha uma sala que eram 2 sofás, um de frente pro outro assim. Aí ela veio, chamou os 3 filhos, ela sentou nesse sofá e colocou os 3 filhos nesse outro sofá. A gente ficou esperando e ela perguntou na hora, quem foi? Na hora é lógico, né? Os 3 ficaram lá com os bracinhos assim, todo mundo quietinho, com a boca fechada, sem falar nada, por causa do pacto de silêncio entre a gente se defendia realmente. Mas minha mãe falou, ó, se ninguém falar nada, vocês vão ficar mais 10 minutos aqui. Ninguém falou nada, se você não falar em mais nada, vocês vão ficar 20 minutos. Cara, e passou mais de 1 hora naquele dia e ninguém falava nada. Não sei porquê, naquele momento eu tive um surto de risada, eu tinha um negócio que eu achava muito engraçado aquela situação e eu começava a rir sem parar. E já não era a primeira vez, já tinha acontecido isso outras vezes também. E eu continuava rindo e ela sabia que não era mais eu por causa da risada, né? Mas a gente achando que ela não ia descobrir, cara, mas não tem jeito. Mãe tem um sexto sentido para essas coisas, não sei o que acontece. E ela sabia quem tinha sido. Ela sabia que tinha sido meu irmão mais velho, que tinha quebrado, tudo que tinha acontecido. E depois ela só queria que a gente pudesse assumir e confessar aquilo que a gente tinha feito de verdade. Com Deus é muito parecido. A gente não pode se esconder da presença dele ou esconder parte da nossa vida da presença dele. Assim como uma criança não consegue se esconder da sua mãe atrás de uma cortina que seus pés estão aparecendo, ou como a gente pôde observar na história de Acã, que ele não conseguiu esconder o seu pecado, nós também não conseguimos esconder nada de Deus. Ele sabe todas as coisas. Quando a gente começa a andar com Jesus, Ele quer que a gente seja totalmente dele. Não tem como você separar partes da tua vida que você quer esconder e não quer que Ele saiba, porque Ele vai saber todas as coisas. E você tem que ser totalmente de Jesus, cara. Não tem jeitinho brasileiro ou forma de tentar resolver. Tiago 5,16 diz, confessai os vossos pecados uns aos outros e orais um pelos outros, para seres curados. Muito pode a oração de um justo em seus efeitos. E é isso que eu entendo que todos nós temos que fazer, nas áreas que temos dificuldades, nos problemas que passamos, nesses pecados que a gente algumas vezes entende ou acredita que pode até esconder de Deus, só que no fundo a gente sabe que não pode. Por isso eu quero te encorajar a de repente buscar um líder de célula teu, um pastor, um amigo, quem você possa conversar, alguém que você confie de verdade e você possa confessar esses pecados. E essa pessoa possa orar por você e você orar por essa pessoa e quem sabe vocês dois se ajudarem e se cobrarem para que a vida de cada um de vocês possa ser muito melhor do que ela já é, realmente de verdade. E assim eu vejo que cada um de nós pode ter uma vida completamente diferente, não mais parcial ou não mais brincando de um esconde-esconde com Deus ou separando áreas da sua vida que você não quer que Deus saiba e deixando a tua vida aberta completamente para Deus resolver, para Deus cuidar e dessa forma viver totalmente para Ele.